Que a Monique falou, hein? A pastora de hoje, ela tá que tá. Mas, gente, falando sério, enquanto a Monique estava lendo Salmos, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. A gente não tem ideia do quanto os nossos testemunhos, os nossos milagres, aquilo que a gente vive hoje, é a maneira que o Senhor vai... A maneira que as pessoas que estão à sua volta, as próximas gerações, vão conhecer o seu Deus. Você é o reflexo disso. As pessoas vão conhecer através de você isso. Uma vez eu li uma coisa que é muito, muito verdadeira. A gente não ensina os nossos filhos a ser crente. A gente ensina os nossos filhos a amar a Deus. E a gente só ensina as pessoas a amar a Deus através da nossa vida, do nosso testemunho. Então é importante evoluir nesse sentido. Bem, sobre essa série Sua Nova Realidade, já falamos coisas maravilhosas aqui. Queria pedir para que você abrisse seu coração para ouvir essa mensagem. Pode ser que você diga assim, eu já ouvi falar, eu já sei tudo sobre isso. Mas o Senhor tem sempre alguma coisa para acrescentar a cada um de nós. E eu acredito que nessa noite mais um tijolinho vai ser colocado na nossa maturidade espiritual. Bem, antes, eu quero ler o texto base, que está em 2 Coríntios 5,17, que diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu botei essa versão porque eu acho que ela se encaixa muito na mensagem que a gente vai falar hoje. A vida que você vivia hoje, antes de conhecer o seu Deus, não precisa parecer nada com a vida que você tem quando conhece Ele. Então, ela não precisa manter os mesmos padrões, as mesmas coisas. E isso, às vezes, é difícil. Porque a gente olha para a nossa realidade e olha para o que Deus fala e pensa assim, será mesmo? Mas é mesmo. Isso está escrito, isso é uma promessa para mim e para você. Nós já falamos que o mundo do espírito é mais real do que o mundo natural. Então, o que a gente vive, a Monique já enfatizou isso aqui, o que a gente vive hoje não é a realidade de maneira geral. Nós temos muita coisa no mundo espiritual que ainda não se concretizaram no natural. Então, cabe a nós lutarmos para conseguir olhar de maneira espiritual e não de maneira natural. Mas, como a Monique falou, existem anjos e também existem demônios. E o trabalho deles é confundir, é deixar a gente meio tonto ou achar que não é exatamente da maneira que está escrito. Jesus se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza. O preço já foi pago por você. Então você não precisa lutar com os seus próprios braços, lutar achando que é um mérito seu. Não é. Ele já pagou o preço por você. Ele morreu por isso. Nossa identidade aponta para um propósito, uma tarefa. Então eu e você, depois que recebemos essa nova identidade, quando aceitamos o Senhor como o nosso Salvador, nós temos um propósito, uma tarefa aqui na terra. E a principal tarefa é propagar a palavra de Deus. É ser a Bíblia que as pessoas precisam ler hoje. Porque as pessoas não querem ter trabalho, às vezes, de conhecer a Deus. E aí fogem, né, do que é a realidade de Deus, apontando as pessoas como preda de tropeço. Eu não vou para a igreja porque lá é isso, eu não vou para a igreja porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Nós temos que entender que o evangelho não se baseia em pessoas. No entanto, cada um de nós temos um papel importantíssimo em manter a memória daquele que morreu por mim e por você. Somos representantes legais de Deus sobre a terra. Nós somos representantes. Gente, eu não sei se vocês acompanharam as notícias desses homens famosos, né, lá
príncipe, sei lá, presidente que estavam por aí. Ontem a Rafaela estava me falando que tinha um correndo na praia, com um monte de segurança correndo em volta dele, porque ele não podia correr sozinho. Gente, assim, eu percebo, às vezes fico olhando essas coisas e fico pensando, será que a gente tem noção da importância que a gente tem diante da magnitude do reino que a gente pertence? Porque aqui na terra, os homens fazem questão de mostrar o seu poder. Eles fazem questões de ter um monte de segurança, faz questões de fechar lugares, hotéis enormes, só para eles, para mostrar, eu posso. E a gente? A gente tem tomado posse daquilo que o nosso Deus colocou à nossa disposição? Fomos libertos do domínio de Satanás. Satanás não tem mais poder na sua vida, então não dê crédito a ele. Quanto mais você fala dele, mais crédito você dá a ele. Ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Agora vivemos no reino de Deus, como filhos do rei. Você é filho. Você tem sangue, lá nos Estados Unidos acho que fala sangue azul, não sei, mas assim, um sangue nobre, um sangue real. Você faz parte de algo muito maior do que aquilo que você imagina. Declarando o que ainda não é, como se fosse, é o nosso tema de hoje. Eu até tentei mudar ali, mas eu acho que seria declarar o que ainda não é, como se fosse. A gente já falou muito sobre a questão da declaração, de falar. A Monique falou aqui muito bem, acho que ela queria pregar hoje, que ela estava muito animada. Mas nós vivemos num tempo de muitas teorias, né? Teoria da prosperidade, teoria disso, teoria daquilo. E às vezes, quando a gente fala sobre a declaração, as pessoas confundem com declaração positiva. Como se eu tivesse que falar tudo de maneira positiva para dar certo. E eu quero confirmar para vocês que não é isso. A declaração tem um poder enorme, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas a declaração está baseada na palavra. Está baseada nos princípios de Deus, no propósito dele, naquilo que ele te entrega, naquilo que ele te diz. O Senhor tem várias promessas na palavra dele. Uma delas é, você é curado. Você é curado. Então, não adianta você falar, eu tenho diabetes, eu sou um diabético, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não faz parte de uma declaração positiva, você deixar de falar. Você precisa declarar a palavra, eu sou curado. Eu posso estar nessa situação no momento, mas isso não quer dizer que eu sou isso. Então, esse é um processo que acontece comigo e com você, mas de uma maneira que não é muito fácil, porque o nosso corpo não responde no automático, a vida não responde no automático. A gente recebe promessas lá atrás, que às vezes até agora a gente não viu se cumprindo. Então a gente começa a se questionar, ou a duvidar, ou a não falar. Eu me lembro que quando eu estava tentando comprar minha casa, durante muito tempo, eu não tinha muitas opções. Mas o Senhor já tinha me dito que ia me dar uma casa. No entanto, eu olhava para a minha situação, olhava para a coisa e eu dizia, não sei não. E aí, foi algo que eu precisei mudar. Não, eu já tenho a minha casa. A minha casa já está comigo. Ela já é minha. Então, muitas das vezes, a gente vai receber promessas e declarações do nosso Deus quando a gente ainda não vê. Ou, às vezes, esse poder é tão grande que transcende a cada um de nós. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Lá em Romanos 4, a partir do versículo 16... na Bíblia Viva, fala assim: as bênçãos de Deus, portanto,
são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é pai de todos nós quanto à fé. Continua no 17. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala, preste atenção, de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem no passado. Isso quer dizer que Deus fala para cada um de nós sobre acontecimentos futuros, como se eles já existissem. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo. É como se a nossa vida fosse uma linha do tempo. Uma linha muito grande. Eu e você só conseguimos ver um ponto da gente na linha, que é o nosso presente. Mas Deus não. Ele vê do início ao fim. Ele vê tudo. A Maína está ali com o Miguelzinho. O Miguelzinho, um bebê piquititito. 2 meses. Quando eu olho para ele, eu vejo um bebê que os pais precisam proteger, guardar, ensinar. Mas quando Deus olha para o Miguel, Deus olha ele já lá na frente, como um homem, pai. Toda a história dele. Então, quando Deus declara alguma coisa sobre mim e sobre você, Ele não está falando do seu estado de hoje. Ele está falando sobre aquilo que Ele já viu e você ainda não viu em muitos momentos. É exatamente esse o ponto que o diabo quer roubar de mim e de você. Porque ele diz assim: se não tem como ver, não existe. Se eu não tenho dinheiro na minha conta bancária, eu não tenho como pagar nada. Mas quem te provém? É Deus. É Ele que faz. E eu não estou só falando do de hoje, do presente, do de agora. Eu estou falando de toda a sua vida. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela recebeu uma profecia na época, dizendo que eu era escolhida desde o ventre dela. Quando eu já estava casada, antes de ser mãe, eu recebi a mesma profecia. Foi algo que eu vi acontecer rápido? Não. Mas hoje eu sei que o Senhor já via todo o meu futuro. E é assim que Ele vê a cada um de nós. Ele vê toda a linha do tempo e não o seu espaço de tempo. Deus ensinou a Abraão como operar a fé. Seu nome era Abrão. E depois mudou para Abraão, que significa pai de muitas nações. Era uma profecia do que aconteceria. Ele ainda nem tinha Isaac, mas Deus já lhe dizia: você é pai de multidões. E não somente fez isso, pois a trocar o seu nome, exigiu que Abrão antes também declarasse isso. Porque você já parou para pensar que toda vez que ele tinha que falar o nome dele, ele estava declarando que ele era pai de multidões? Então, o Senhor estava ensinando ele como operar. Você ainda não vê, você ainda não tem filho, mas você vai ser pai de multidões. É assim que o nosso Deus faz comigo e com você. Quando a gente declara algo que a gente ainda não vê de acordo com a palavra, eu estou falando a mesma língua de Deus.
Eu estou falando a maneira que Deus quer que eu fale. Porque se eu declaro que eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu estou indo totalmente o contrário do que Deus definiu para mim e para você. Quem está entendendo? Tem ninguém dormindo não, né? Abraão morreu sendo pai de apenas 7 filhos. Muitos anos se passaram até que a sua descendência viesse a se tornar multidões. Mas Deus não mentiu. Ele não mente ao nosso respeito. Eu não sei a maneira que você chegou aqui essa noite, mas pode ser que a esperança tenha acabado dentro de você. Mas nessa noite o Senhor quer te dizer, não acabou. É Ele quem faz. Abraão morreu sendo pai apenas de 7 filhos. Já era um milagre, né? Porque Isaac nasceu na velhice. Teve Ismael. E depois teve do segundo casamento mais 5. Na velhice. Mas a multidão que Deus estava se referindo era sobre mim e você. Que nem tínhamos nascido. Então, o que hoje Deus fala ao meu respeito, pode haver impacto lá no futuro. Mas isso não quer dizer que o nosso Deus mentiu. Deus disse para mim que eu ia ser mãe. Mas o médico falou que eu não posso. Eu já estou com uma idade avançada. Mas se Deus falou, você vai. É a sua declaração sobre o que Deus já te entregou. É o seu posicionamento diante das promessas que Ele te fez. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. O que nos mantém firme é a esperança do que Ele nos prometeu. Se você está dizendo, eu estou cansado, eu estou desanimado, lembre das promessas que o Senhor te fez. Lembre daquilo que Ele já declarou na sua vida. Isso vai te encorajar. Isso vai fazer você continuar. Abraão não desistiu, mesmo vendo como ele e a esposa estavam. Ele não desistiu, ele continuou. E é assim que a gente precisa fazer hoje. As pessoas acham que, é impossível viver o que aqueles homens viveram. Eu já fui uma dessas, tá? Mas hoje em dia eu penso que eu me coloco em muitos momentos nesse lugar de distância. É a gente que se coloca nesse lugar de distância do milagre. Distância de viver coisas grandes de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que fez as maravilhas lá atrás. É o mesmo que pode fazer maravilhas hoje. Mas você está disposto a ir adiante, a orar sobre pessoas e declarar cura? Você está disposto a enfrentar tudo que precisa ser enfrentado para ver o milagre acontecer? Porque esses homens faziam isso, por isso eles viam. Nada caiu do céu para eles. Eles foram adiante. O maná caiu, né, gente? O maná caiu do céu. Mas eles já tinham enfrentado uma bela batalha. Não foi uma coisa, do nada. E aí no versículo 19 diz: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo
templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Olha que coisa maravilhosa. A fé, a esperança que nós depositamos nas promessas de Deus é a âncora para a gente continuar. É a âncora para a gente permanecer. Ah, mas eu não vejo isso acontecer. Ou eu não consigo mais. Não dá para mim. Eu não tenho mais como. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que o caminho é esse, siga pelo caminho dele e vá declarando. Porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não espere acontecer para declarar. Declare antes de você ver. Porque uma vez eu falei na célula, às vezes a gente espera experiências para poder viver, né, e falar do nosso Deus, do poderio dele. Mas a gente precisa falar para viver as experiências. Se você não declara elas não acontecem. Não existe contradição ou mentira nas promessas de Deus. Suas palavras estão apoiadas em verdades espirituais, que às vezes não se manifestaram no reino natural. Então, o que Deus fala ao seu respeito, a promessa que Ele fez a você, ou tudo que tem aqui na Bíblia a seu respeito, que você é curado, que você é próspero, que você tem felicidade plena, tudo isso está na Bíblia, gente. Você pertence a um corpo sã. E para que isso se manifeste em todas as áreas da sua vida, existe uma promessa. Se você não conhece elas, é importante conhecer. Outra coisa, quem não ouviu a pregação do nosso pastor, quem não esteve aqui no domingo, escute, porque ele falou sobre o tempo. E existem coisas que estão ainda no tempo de acontecer. Só que a verdade de Deus é uma verdade espiritual e não é uma verdade natural. Então, se Ele diz para você que você é curado, mas o seu corpo ainda não experimenta dessa cura, é porque essa já é uma verdade no mundo espiritual, que precisa ser manifestada no natural. É isso. Deus falou que ia me dar uma casa. Eu ainda não tenho a minha casa. Mas no mundo espiritual ela já está pronta. Ela vai chegar. O Senhor me prometeu que a minha família toda estaria na igreja. Mas não estão, eu só vejo piorar. No mundo espiritual, eles já estão aí do teu lado. Só falta vir para o natural. Mas a gente também precisa se preparar para isso. Declarando e agindo. Porque a declaração faz a gente agir. Eu já vi vários testemunhos de mulheres que compravam a roupa para o marido, compravam a Bíblia para o marido, e o cara lá bebendo. Mas ela dizia, não, um dia ele vai falar, vai querer vir comigo para a igreja, ele tem que ter a roupa de vir para a igreja. Ele tem que ter a Bíblia. E deixava tudo pronto, porque o dia que ele falasse que ia vir, já estava lá. Já vi testemunho de mulheres que o médico falou, não tem como ter filho. E Deus falou que ia dar o filho. A mulher montou o quarto todo, comprou o enxoval todo, deixou tudo pronto. Recentemente eu vi o testemunho de uma menina que é de um grupo, que eu não vou me lembrar o nome agora, de um grupo evangélico bem famoso, que ela falou, Deus mandou eu comprar meu vestido de noiva. Eu nem namorava. Deus mandou eu comprar um vestido de noiva. Eu fui lá e comprei o vestido de noiva. Comecei a pensar nos detalhes do meu casamento. E ela foi para fora do Brasil. Ela tinha recebido uma palavra de Deus lá atrás, que o homem que ela fosse comprar um carro, seria o que ela ia casar.
ela foi comprar um carro fora do Brasil. Gente, olha isso. Quando ela conheceu o atual marido dela. Quando o Senhor está no negócio, gente, acontece. A gente só precisa crer. A gente só precisa crer, declarar e continuar. Nosso Deus chama o que não é como se fosse. E espera o mesmo de cada um de nós. Ele já dizia para Abraão: você é pai de multidões. Abraão não tinha nem filho. E ele já alterou o nome de Abraão para que Abraão declarasse isso, que chamasse isso, que falasse. Porque quando você chama, você está trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Então a maneira de você trazer o que está no espiritual para o natural é chamando. É igual um filho. Se eu estou aqui e o Samuel está lá fora, às vezes eu não deveria, mas às vezes eu vou gritar: Samuel! Para ele aparecer. É assim também que a gente faz quando a gente fala do exercício da fé. Em Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Entenda, eu não concordo com questões de declaração positiva. Eu não estou falando de declaração positiva. Eu estou falando sobre as promessas que Deus fez para você e que você precisa declarar elas. Quando a gente vê tudo o que aconteceu com Abraão, a gente está vendo Deus ensinar a Abraão como agir em fé. E a maneira que ele ensinou a Abraão é: chame-se como pai de multidões. Ele está dizendo isso para mim e para você. Chame-se de acordo como eu te vejo. Chame-se de acordo com aquilo que eu já te prometi. Quando você faz isso, você está andando de acordo com Ele. Se você faz o contrário, infelizmente você não está de acordo. Em Efésios 5:1, diz assim: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. Essa versão é da Mensagem. Eu achei muito perfeita, porque ela fala exatamente sobre como Deus nos ensina. Ele dá exemplos para a gente. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não cobra da gente aquilo que Ele não nos ensinou. Então, se uma pessoa não conhece a Deus, ela tem que conhecer para que ela possa entender o que é o pecado. Entender o que acontece, qual é o distanciamento dela de Deus. Deus não vai cobrar isso a ela, até que ela conheça. Agora, eu e você temos total conhecimento do nosso Deus. Se você não entende o funcionamento, a operação dele, eu acho que essa é a melhor palavra, você precisa procurar entender. Mas o nosso Deus ensina. E Ele ensinou a Abraão. Da mesma maneira que Ele ensinou a Abraão, Ele está ensinando para mim e para você. Declare. Declare. Fale. Para que você veja o que está no espiritual acontecendo no natural. Faz parte da sua nova realidade agir da forma como Ele age, declarando a existência do que ainda não é. Nós precisamos agir de acordo com o nosso Deus, como Ele é, como Ele faz. As nossas palavras precisam estar alinhadas à nossa nova realidade. É incoerente você dizer que você conheceu a Deus, que você aceitou a Cristo, e as suas palavras não caminharem com isso. Gente, é incoerente. É a mesma coisa que você falar que é crente e na mesma conversa você soltar um palavrão. Me desculpa, gente, mas a pessoa vai olhar e vai falar assim: nossa, é mesmo? Isso é uma questão de hábito que precisa ser mudado.
Mas o que eu estou dizendo é que é incoerente você falar que você aceitou a Deus e você aceitar que você tem uma doença. É incoerente você dizer que aceitou a Deus e você não dizer que perdoa. Você não executar o perdão. E o perdão é um exemplo maravilhoso que o Espírito Santo acabou de me lembrar. Porque você fala, e às vezes parece que está doendo mais do que no início. Mas você fala, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Até que você veja isso na realidade. Porque você diz que perdoa, lá no mundo espiritual está perdoado, mas e no natural? E no natural, para tirar isso de dentro da gente? Gente, eu estou falando algo que eu também vivo. Porque essa é uma realidade que faz parte da gente. Quando eu estava montando essa palavra, eu lembrei de uma coisa, que quando a minha mãe foi internada, a primeira médica que atendeu a minha mãe, eu fiquei muito chateada com essa médica. E ela falou várias coisas horríveis, atendia a gente muito mal, enfim, deu alta para minha mãe sem nem olhar na minha cara. E depois que minha mãe faleceu, eu pensei, eu vou atrás dessa médica, vou pegar o CRM dela, vou denunciar ela, vou fazer, vou acontecer. E aí o Senhor pediu para mim, você vai perdoar. E eu comecei a falar, eu perdoo. Mas não foi falando eu perdoo assim. Foi chorando. E eu dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E eu não externalizava isso para ninguém. Foram poucas as pessoas que eu conversei, acho que meu marido, meu irmão, no máximo. Mas eu dizia, eu perdoo. E aí o Senhor me lembrou, gente, hoje, eu acho que se eu ver ela na rua, eu não lembro do rosto dela. Pode ser que muitas pessoas aqui achem assim, que loucura, isso é um absurdo, você deveria correr atrás. Mas para mim, isso foi um alívio. Porque eu ia estar vivendo e revivendo tudo aquilo várias vezes na minha cabeça. E enquanto você não libera o perdão, você está revivendo o problema várias vezes na sua vida. Porque toda vez que você lembra e você olha para aquela realidade, o seu corpo responde. Existe um mecanismo no nosso cérebro que é ativado a partir das nossas emoções. E toda vez que você tem uma lembrança de alguma coisa que você não perdoou, você tem a mesma raiva que você teve lá, ou até pior. Porque você começa a lembrar, eu deveria ter dito isso, eu não falei. Eu deveria ter feito assim, não flarei. E aí aquilo vai aumentando dentro de você, aumentando, e você vai revivendo aquilo ali. Então a declaração, ela é impactante por isso, porque você fala, eu perdoo, e a sua memória vai lá e te coloca lá naquela ocasião. Aí você fala, não, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, e você continua. Eu sempre falo do filme A Cabana, o pessoal da minha célula já até sabe. Mas aquela cena dele carregando a filha dele e dizendo, eu perdoo, mexe comigo toda vez que eu vejo. Porque você imagina você perder o seu filho de uma maneira tão trágica como aquela. E você ter que dizer, eu perdoo. A declaração, apenas a declaração, tem um poder de mudar essas coisas dentro da gente. A maneira de influenciar e transformar as realidades do natural, substituindo-as pelas espirituais, é falando-as. Em Hebreus 11:1, na Bíblia Viva, diz: que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando.
ainda que não possamos ver diante de nós, ainda que eu não veja, eu estou aguardando. E eu tenho certeza de que vai acontecer. Precisamos tomar posse antecipadamente do que esperamos. Essa é a maneira que demonstramos nossa fé sobre a realidade que ainda não vemos. Tomar posse é declarar, é falar. Eu ainda não consegui engolir aquela pessoa, mas eu estou dizendo, eu perdoo, até que eu consiga abraçar e dar um beijo nela. É isso. Em 2 Coríntios 4,14, diz assim: as escrituras sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Gente, a gente só fala aquilo que realmente a gente crê. Então, você pode dizer assim, eu creio em Deus. Mas se você não declara Ele todo dia, para quem está à sua volta, será que você crê mesmo? Será? Ou Ele é só uma válvula de escape na sua vida? Ou Ele é só uma coisa que você usa quando você tem necessidade? Porque crer em Deus vai muito além de colocar Ele no lugar de te responder de maneira pessoal. Porque hoje em dia as pessoas, muita gente se converte, gente. Eu tenho visto muita gente se converter. No sentido de que eu quero Deus, eu quero dele, eu quero sugar Ele. Deus não é bobo não, gente. Ele sabe exatamente quando a gente chega aos pés dele para pedir a Ele, para falar com Ele, se a sua necessidade é apenas momentânea ou se o seu coração está nele. A fé é operada quando confessamos a palavra, declarando as realidades espirituais. Confessar a palavra é essencial. Em Romanos 10:10, o Ministério de Louvor pode vir se quiser. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. E com a boca é que ele fala da sua fé aos outros, afirmando assim a sua salvação. Então a salvação, ela é algo que você conquista crendo. No entanto, seu coração se torna reto. E essa confirmação existe quando você fala, quando você abre a sua boca para falar aos outros sobre ela. Você entende o que está escrito ali? E com a boca é que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. É como se Deus estivesse dizendo, você precisa selar a salvação que eu te dei. Como eu selo? Falando. Crer e falar é expressar a fé em palavras. A fé sem confissão da boca não pode operar. A única maneira de substituir uma realidade natural por uma realidade espiritual é chamando aquilo que não é como se já fosse. As promessas de Deus para Abraão começaram lá em Gênesis, se eu não me engano, lá no capítulo 10, mais ou menos. Mas elas foram se cumprir muito tempo depois. Anos depois. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver qual é o tempo. Mas foi muito depois. E o que a gente entende? O Giovanni compartilhou comigo uma frase que eu quero ler com vocês. Eu não sei pronunciar o nome desse abençoado aqui, mas a frase é muito boa. Diz assim: seria muito bom se nos libertássemos da ideia de que fé é uma questão de heroísmo espiritual.
que apenas alguns cristãos seletos conseguem ter. Existem os heróis da fé, como foi Abraão, é verdade. Mas a fé não é apenas para heróis. É uma questão de maturidade espiritual. É para adultos em Cristo. Você é um adulto em Cristo. A sua nova realidade te traz a maturidade. E para isso, você precisa acreditar que não só os heróis da fé podem ver os milagres, você também pode. Não só os heróis da fé podem viver coisas grandiosas, você também pode. E como a gente pode fazer isso? Declarando-as, trazendo a realidade. Eu verei milagres. Eu verei grandes coisas de Deus. Eu vou presenciar maravilhas do meu Deus. Os meus olhos verão o que o Senhor vai fazer de glorioso. Declare sobre os seus filhos: eu vou ver os meus filhos propagar o Evangelho. Eu vou ver a minha família aos pés do Senhor. Eu verei acontecer aquilo que lá atrás eu achei que fosse impossível. É você declarando hoje que você vai ver amanhã. Se você não declarar, você vai perder a maravilhosa oportunidade que é viver o grandioso poder do Senhor. É uma oportunidade que Ele dá a mim e a você. Nessa noite Ele está te chamando e te convidando. Você quer viver a minha realidade? Então declare ela. Viva ela de verdade. E você com certeza terá experiências que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Só quero